Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. O assunto de hoje é demonologia nos evangelhos. A gente sabe que a chamada demonologia popular é sombria, esotérica, mítica e ainda amedrontadora. Acontece que a demonologia bíblica, que é apresentada inclusive nos evangelhos, é sóbria e realista. Eis a razão deste ficar com aquilo que é apresentado nos evangelhos, bem como em todas as escrituras, e não seguindo esse folclore evangélico popular que nada tem de bíblico. Porque quando a gente vai para o evangelho de Deus, de uma forma muito específica, vamos ver que Deus é o único rei, Jesus, seu filho, é soberano sobre tudo que existe, inclusive sobre os seres demoníacos. Dito isto, a gente pode ir para alguns textos bíblicos. Eu vou dar a referência de alguns textos. Você pode, por gentileza, ler, quer pausando este vídeo, quando não, fazendo a leitura posteriormente. Mas você precisa saber que o que Jesus fez com relação a uma pessoa endemoniada, como se deu esse tipo de encontro, e a gente vai observar tudo isto nos evangelhos. Tem uma frase dita por pessoa endemoniada, dizendo que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Frases desse sentido são frases dos demônios que vão demonstrar a soberania incontestável de Jesus Cristo sobre esses seres celestiais. Hoje em dia, no cenário e imaginário popular, quando não religioso, cria-se aquela ideia de que os demônios são seres grandiosos e que, de repente, Jesus é evocado, mas Jesus tem dificuldade de libertar aquele homem e é necessário outros expedientes que não são preceituados na Bíblia, etc. e tal. Parece que os demônios são seres gigantescos e Jesus é um ser tão pequenininho que vai se apequenando diante da monstruosidade e da forma feroz dos seres demoníacos que estão possuindo determinadas pessoas. Acontece que nos evangelhos não é dessa forma. Nos evangelhos, os demônios não apenas tremem diante de Deus, tremem também diante de Jesus, o Filho de Deus. E é esta tratativa, a partir da Bíblia, que eu quero apresentar para vocês. Vamos chamar aqui de exorcismo, porque das narrativas do exorcismo de Jesus, especialmente aquelas que narram alguma espécie de palavra dos endemoniados, a primeira passagem significativa se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Há uma outra passagem, que é esta que eu estou projetando, que vai do capítulo 5, versículo 1 até o 20. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura apenas deste texto, mas vale a pena ler também Lucas capítulo 8, versículo 26 até o 36. Mateus aponta estas frases dos demônios. Por exemplo, lá no versículo 29 e 31, diz lá em Mateus: E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Percebeu como é que é descrito essa narrativa dos demônios para com a pessoa de Jesus? Vamos ver agora Marcos, capítulo 6, que está sendo projetado até o versículo 12. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Vou colocar aqui adoração entre aspas. Vou explicar daqui a pouco. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome?
Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Note que em Mateus, os demônios chamam Jesus de Filho de Deus. E em Marcos, assim como em Lucas, ele é chamado Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que nós aprendemos com isto? Nós percebemos que os demônios tinham medo de Jesus. Era um medo que os impulsionava à súplica, à rendição. Eles viam Jesus, reconheciam o senhorio dele e se rendia, mas suplicava. As palavras denunciavam que eles imaginavam que Jesus estava trazendo alguma espécie de juízo sobre eles. Esse juízo seria dado, certamente, com a vida do Messias. E esse juízo era do conhecimento prévio deles. Eles sabiam que haveria um juízo. Aí, quando eles se depararam com Jesus, pensaram de repente: bom, já vai vir o juízo sobre nós. E fizeram súplicas. E, ao mesmo tempo, houve uma rendição. E isso faz os demônios adorar Jesus. Mas é adorar entre aspas. Embora o texto aqui coloca como adorar, e de fato é o que está narrando no texto bíblico, porque no versículo 6 vai dizer justamente isto. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, ou seja, se colocou, ele se prostrou, se colocou não apenas de joelhos, mas com o rosto em terra, porque isto consistia na adoração. Mas mesmo sabendo que esse reconhecimento daquele homem que tinha um espírito imundo, que se colocou de joelhos e com o rosto em terra, ele havia, vou dizer assim, estado naquela posição de adoração, foi um ato imediato e instantâneo, mas não pode ser considerada uma adoração autêntica, já que produziu o medo, a fragilidade foi exposta, o desespero estava patente e ainda o interesse em barganhar. É, o espírito mudo ainda tentou barganhar com Jesus. Rogo-te que não me atormentes. Percebeu isto? Esse expediente da barganha não é aceita por Jesus, tampouco pelo Pai Celestial. Aliás, nós não podemos barganhar com Deus. Há pessoas em algumas denominações que tentam a todo custo barganhar com Deus, é um toma lá da cá. Faz uma coisa querendo receber algo em troca. Acontece que Deus não é manipulável e ele não usa esse expediente na relação do homem para consigo. É um expediente humano e carnal, que não está, vou dizer assim, no plano de Deus, esse tipo de barganha de cunho religioso. A gente precisa tentar para isto, porque até a mesma barganha no meio religioso é uma barganha de alguém que não é um verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador não se aproxima de Deus para arrancar alguma coisa dele, se beneficiar, mas reconhece o seu senhorio e não tem outra coisa a fazer a não ser se colocar de joelhos. Não da forma como este homem se colocou de joelhos e o adorou, porque é uma adoração falsa, não autêntica, por conta desses elementos já mencionados, o medo, a fragilidade, a barganha e até mesmo o desespero. Mas a gente observa que, dentro desse assunto, nos evangelhos, os demônios demonstram conhecer Jesus de uma forma, chamando-o de filho do Deus Altíssimo. Nem mesmo os familiares de Jesus, os adversários e até os seus discípulos o conheciam desta forma. Até então, o filho do Deus Altíssimo, o filho de Deus.
E é neste episódio que vai acontecer uma visita a uma sinagoga de Cafarnaum. Na verdade, é um outro episódio, né? É o mesmo que aconteceu em outro episódio, pelo menos a situação é parecida, durante uma visita na sinagoga em Cafarnaum. Para isso, você pode ler Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o 27, ou Lucas, capítulo 4, do 33 até o 36. Mas nos versículos 24 e 25 de Marcos, capítulo 1, apresenta as palavras do endemoniado. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos prender? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Isso mesmo, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Olha só a palavra de Jesus. E esta é a versão justamente de Lucas, lá em capítulo 4, versículo 34 e 35. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos prender? Bem sei que és santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra e no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Os demônios, dessa vez, chamam Jesus pelo nome e um complemento geográfico: Jesus de Nazaré. Curioso, né? Ainda surpreendem a gente com a ousada declaração: Sei quem tu és. O demônio reconhecia Jesus, reconhecia o senhorio dele, o poder dele, e ainda sabia quem Jesus era. A pergunta que logo surge é: como seria a natureza desse conhecimento? Que espécie de conhecimento possuía o de Jesus a ponto de chamá-lo de Santo de Deus? Eu não tenho a resposta para essas duas perguntas, mas a forma direta e intuitiva como reconhecer o Jesus aponta para uma elevada cristologia, maior que a das pessoas. Eles sabiam mais de Cristo que qualquer dos escribas e teólogos dos tempos de Jesus. Entretanto, esse conhecimento nos endemoniados é inativo. É um conhecimento que não os move a não ser para longe de Jesus. É um conhecimento que produz medo, temor, em vez de louvor e adoração autêntica. É isso que faz Tiago denominar o conhecimento sem prática, sem conhecimento, sem um compromisso puro e teórico de saber demoníaco, uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Estou fazendo alusão a Tiago capítulo 3, versículo de número 15. Lucas vai resumir da seguinte maneira: tudo que saía dos endemoniados, quando diz assim, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Lucas 4:41. Essa passagem que eu mencionei agora, 41, versículo 41, possibilita fazer uma leitura inversa e pensar sobre o conhecimento que Jesus tinha dos demônios. O texto bíblico vai apresentar Jesus como conhecedor do que os demônios conheciam dele. Ele sabia o que eles conheciam dele. Jesus tinha um conhecimento dos demônios que nenhum outro ser humano chegou a ter, a ponto de saber, por antecipação da consciência deles, da mesma forma como sabia o que se passava nos corações das pessoas. É um conhecimento intuitivo e direto, sem a necessidade de aprendizagem ou experiência. Jesus é 100% homem, 100% Deus,
tem duas naturezas, a humana e divina, dentro do seu ser. É uma pessoa extraordinária, um ser humano jamais visto na face da Terra. E Jesus tem esse conhecimento específico. Jesus não negou em nenhum momento as afirmações que saíram através das vozes dos endemoniados. Em vez disso, sabe o que ele fez? Ele, ele apenas ordenou que eles não continuassem falando, mandando-os silenciar sobre as declarações que eles teimavam em gritar. Essa atitude de Jesus talvez fosse uma precaução baseada na divergência entre a sua visão messiânica e a visão messiânica dos seus conterrâneos. Os judeus esperavam um tipo de Messias, mas Jesus vai se apresentar como um Messias bem diferente daquele que estava na perspectiva judaica, pelo menos naquela época. E Jesus já demonstrara saber o que era de fato o Messias, mas não o Messias que o povo esperava. O reino que trouxera não era o reino que os fariseus, saduceus, herodianos, essênios ou qualquer outro grupo de judeus ansiava por ver. O silêncio que ele ordenou aos demônios também foi solicitado dos que foram curados por ele. É mais um ponto intrigante, pelo menos quando eu me deparo com o texto lá de Marcos capítulo 1, versículo 44. Mas com isso, Jesus evitava trazer sobre si um conceito por demais politizado. Aliás, as pessoas querem politizar Jesus. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, mas as pessoas querem fazer Jesus como se fosse um governante mundial do mesmo nível ou do naipe dos governantes atuais. O reino de Deus é o domínio dele no coração dos seres humanos. Mas as pessoas acham que Jesus é por demais politizado. E Jesus evitou esse tipo de politização com relação à ideia do Messias. Porque a expectativa dos judeus era uma e a ação dele era outra. Jesus não rejeitou, é verdade, o termo quando lhe foi atribuído. Somente evitou por precaução. Se ele, naquele momento, se apropriasse do termo Messias, ia criar uma enorme dificuldade, certamente ele não ia chegar lá no Calvário no momento certo, depois de todo aquele período necessário, conforme a gente vê durante o ministério de Jesus, que foi cerca de 3 anos. De forma resumida, então a gente pode verificar que os demônios, através das palavras desesperadas dos endemoniados, registrada pelos evangelistas, viu Jesus como filho do Deus Altíssimo e o Santo de Deus. Existe a expressão filho de Deus e filho de Deus Altíssimo, que nós não vamos trabalhar, mas eu quero apenas frisar que Jesus não veio lutar com demônios. Jesus não veio batalhar com os espíritos imundos. Jesus tampouco veio brigar ou guerrear com o diabo ou Satanás. Jesus nunca precisou brigar com os seres celestiais. Pelo contrário, eram eles que naturalmente se rendiam aos pés de Cristo. Jesus não estava numa guerra cósmica, lutando com o diabo como se ele fosse um inimigo em pé de igualdade de poderes. Pelo contrário, o diabo ou Satanás não está lutando contra Jesus. Ele é um derrotado. Jesus triunfou e expôs o diabo na cruz do Calvário e o envergonhou, porque triunfou justamente ali na cruz do Calvário. Jesus veio, inclusive, para desfazer as obras do diabo. E essa ideia de que Jesus briga com o diabo em uma luta e que Jesus só ganha é, do, do,
da prorrogação da prorrogação do diabo, isso inexiste na Bíblia. Porque Jesus, ele não está em pé de igualdade com o diabo. Ele é acima em termos de poderes do diabo. Logo, não há um alinhamento. É como se fosse aqui, ó, Jesus está aqui e os poderes de Satanás são limitados. Os poderes de Jesus são ilimitados. Associar que os demônios estão em pé de igualdade de poderes com Jesus e fazer disso uma briga, uma guerra cósmica, isso é uma prova da ignorância do tocante às Escrituras Sagradas. Jesus demonstrou ser o Senhor dos demônios. Os demônios demonstraram estar abaixo da autoridade de Jesus. Por isso que eu mencionei que Jesus é o Senhor dos demônios nesse sentido, porque os demônios estão abaixo. Sabe quem Jesus é, reconhece o seu senhorio e até faz súplicas, mas uma rendição, se rende a Jesus. Por isso que eu opto em ficar com a demonologia dos evangelhos, isto é, da Bíblia. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, a demonologia popular é sombria, amedrontadora, esotérica, mítica. Agora, a demonologia bíblica é sóbria e realista. Do Espírito Santo, bíblico, porque é realista e é sóbrio. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre essa temática. E observe que não é uma temática amedrontadora, pelo contrário, é sóbria, é bíblica. Que Deus o abençoe uma vez mais.